Eu queria começar hoje com uma pergunta. E você fica livre de participar, tá? A ideia é essa, tá certo? O que você faria se você tivesse 24 horas de vida? Vamos dizer que você vai ao médico, o médico dá um diagnóstico a você e diz a você: olha, eu sinto lhe informar, você só tem 24 horas para viver. Quais seriam as escolhas que você faria dentro dessas 24 horas? Você não está livre de consequências, não está livre, aí vamos dizer, das leis da natureza, né? Então você teria que tomar decisões dentro dessas questões. Mas vamos dizer que você pudesse escapar de todas as preocupações, a não ser que você vai morrer em 24 horas, é uma grande preocupação, mas todas as preocupações, responsabilidades, dúvidas, e tivesse apenas 24 horas, o que você faria? E aí, o que você faria com 24 horas restantes da sua vida? Alguém quer compartilhar aqui? O que você faria? Falaria de Cristo o máximo de pessoas possível. Falaria de Cristo ao máximo as pessoas possíveis. Quem mais? Eu teria o quê? Faria o quê? Pediria mais 24 horas. Ficaria 24 horas orando, né? Pedindo mais 24 horas. Quem mais? Louvaria 24 horas. Eu o quê? Louvaria mais ainda. Eu louvaria por 24 horas. Quem mais? Pode ficar livre de compartilhar aqui. Não tem resposta errada. Certo? O que você faria com 24 horas restantes da sua vida? E aí? Arrancava os cabelos. E você tem muito, viu? Eu não sei se você conseguiria terminar em 24 horas. Certo? Quem mais? Mais uma pessoa. O que você faria com as 20? Faria o quê? Você faria o quê, irmã? Choraria e pediria mais 24 horas. Né? Baseado na palavra do ano, que é plantar, o que é que você diria plantar nas últimas 24 horas restantes da sua vida? É interessante como a gente, quando sabe, né, da finitude da nossa vida, a gente começa a ficar muito focado. A gente prioriza muito bem o que é que a gente quer fazer quando a gente tem certeza do final da vida que está próxima. Você viu que ninguém aqui falou, né? Rapaz, estou no meio de uma série de Netflix, eu teria que terminar. Ninguém falou isso aqui, certo? Ninguém falou: rapaz, eu estou paquerando uma roupa lá no shopping, eu compraria. Né? Ninguém falou aqui: cara, eu bati aquela lasanha como despedida. Ninguém falou aqui também sobre isso. Ninguém falou sobre comprar mais coisas materiais, usufruir de coisas materiais. Vocês percebem que tudo que vocês falaram tem a ver com, certo? Fazer coisas das quais vocês levariam com vocês. Não é? Fora aqueles que diz que gosta tanto daqui, né, que queria orar para ficar mais aqui. Né? Quando reconhecemos a verdade de que a nossa vida é curta, o que realmente importa se torna uma prioridade, e o que é supérfluo, o que é passageiro é esquecido automaticamente. E aqui na carta de 2 Timóteo, nós temos um Paulo lembrando seu filho na fé e a nós do que realmente é importante para fazermos em nossos últimos dias aqui. Nas 2 últimas semanas, Natan, né, nos lembrou de que a falta de fidelidade do mundo não redefine a nossa missão ou o nosso chamado diante de Deus. Hoje a gente vai ver um desafio vivido da perspectiva de um Paulo que sabia que os seus dias eram poucos aqui na terra. Veja o que ele diz em 2 Timóteo 4, agora nos versículos 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, achei a carreira, guardei a fé,
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nessa seção da carta de 2 Timóteo, Paulo, através de suas próprias escolhas, nos mostra como viver todo dia como se fosse os seus últimos dias aqui na terra, ou as últimas 24 horas de sua vida. E se você deseja cumprir o chamado de Deus sobre a sua vida, plantando sementes que vão permanecer na vida de pessoas, mesmo depois da sua partida aqui, é necessário que você tome as mesmas escolhas que Paulo relata que tomou aqui nesses 3 versículos. Você sabe por quê? Porque as escolhas que tomamos diariamente impactam vidas eternamente. Essa é a realidade. E nós vemos aqui, nesses 3 versículos, 3 escolhas que Paulo tomou diariamente para que o seu impacto perdurasse, mesmo depois de sua partida daqui. A primeira dessas escolhas encontramos no versículo 6 e é: viva todo dia como se fosse o seu último. Viva todo dia como fosse o seu último. No versículo 6, Paulo, através da vida que vivia, nos demonstra como viver cada dia como fosse o seu último. Vê o que ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Como você vive cada dia, preste atenção que eu vou falar a você aqui. Como você vive cada dia revela a intencionalidade da sua vida. Como você vive todo dia vai revelar que tipo de prioridade você tem com a sua vida. E Paulo viveu todos os seus dias com intencionalidade absoluta. E foi por isso que ele, de maneira tão intencional, fazia tudo para trazer glória ao Pai dele. E nós vimos no início dessa série, em 2 Timóteo, que essa carta foi provavelmente escrita por Paulo em seu segundo aprisionamento em Roma, por volta dos anos 64 a 65 depois de Cristo. Nós sabemos através de escritos da época, relatos históricos, certo? Fora dos relatos bíblicos, mas de historiadores contemporâneos àquele momento de Paulo, que ele provavelmente morreu decapitado por volta de 67 depois de Cristo. Ou seja, por cerca de 2 a 3 anos, Paulo viveu sabendo da iminência de sua partida. E foi essa iminência que o motivava a viver cada dia como se fosse o seu último dia. Para a maioria de nós, saber que estaríamos prestes a morrer seria algo absolutamente horrível. Se você sofre com ansiedade, você iria ficar louco, né? Seriam as 24 horas mais agonizantes da sua vida. A ansiedade iria controlar o seu coração, porque cada minuto, cada hora, você iria ficar pensando: eu tenho menos 1 hora, eu tenho menos 1 hora, eu tenho menos 1 hora, está mais perto de eu partir, está mais perto de eu partir. Mas por outro lado, se você refletir direitinho, se você tomasse a decisão mental certa, os seus últimos dias poderiam se tornar os melhores horas já vividas na sua vida. Por quê? Porque a razão é muito simples de você entender. Quem está prestes a morrer não perde tempo guardando rancor, não perde tempo guardando mágoa, não perde tempo, né, com raiva de alguém, com ódio das pessoas e dos outros. Ele sabe que essas horas são muito preciosas, eu não tenho tempo para ficar alimentando essas emoções em mim negativas. Então, o que você vai saber? Você quer saber como é que você pode investir nas pessoas que estão próximas a você o máximo que você pode, até o último minuto da sua vida. Saber que você vai morrer em breve pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Vai depender da sua escolha de como viver os seus últimos
dias. E Paulo, ele sabia que o seu tempo era curto aqui e até afirmou isso uma outra vez em uma outra carta. A carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, ele disse algo semelhante ao versículo 6 que a gente acabou de ler. E lá ele diz: e ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, estou alegre e me regozijo com todos vocês. E a lição deixada por Paulo para nós é que a vida vivida como oferta gera alegria e satisfação plena. E é algo que é muito contraditório nas nossas mentes pensar dessa forma. Mas quando você entende, por exemplo, o uso da palavra que ele usa aqui para libação, né? Paulo nos mostra que só há uma maneira de viver para se alcançar a plenitude em Cristo. É se esvaziando de tudo que nós valorizamos aqui na terra. Libação era uma oferta de bebida oferecida. Ou seja, a ideia por trás era pegar um líquido que era valioso para você naquela época. Geralmente você estava falando aí entre o azeite, o vinho, e você oferecer algo que era precioso para você, se esvaziando diante de Deus e demonstrando a sua devoção. No Antigo Testamento era descrito essa oferta para que você levasse ela ao tabernáculo, ao templo, dependendo do momento, né, da vida de Israel ali. E aí, num certo local, já pré-estabelecido, você derramava aquela oferta que simbolizava a sua devoção a Deus. A gente fez algo semelhante hoje, que foi a ceia do Senhor, mas há muitos relatos de outros tipos de simbologia dessa oferta sendo observados na palavra de Deus. No Novo Testamento, você tem 3 mulheres que ofereceram perfumes caros. 3 situações. Uma mais famosa é Maria, a irmã de Marta, irmã de Lázaro, em Betânia, que derramou um perfume aos pés de Jesus e começou a lavar os pés de Jesus com seus cabelos. Uma outra situação foi uma outra mulher, que geralmente na cabeçalho daquela seção na sua Bíblia vai dizer mulher pecadora, né? Jesus é convidado para ir para a casa de um fariseu. E chegando lá, essa mulher também pega um perfume caro, derrama sobre os pés de Jesus e começa a lavar os seus pés com seus cabelos, e o fariseu fica revoltado com isso. E diz: que absurdo, essa mulher pegou um perfume tão caro. E Jesus faz o seguinte correção: eu vim à sua casa, você não me ofereceu nem água para lavar meus pés. E desde que eu entrei aqui, essa mulher não para de lavar os meus pés com esse perfume e as suas lágrimas. Isso demonstra devoção. A gente fez algo semelhante agora há pouco, que é análogo da devoção de Cristo a Deus. Quando nós simbolizamos com o cálice e, obviamente, o pãozinho aqui, né, o suco, e tomamos, nós estamos simbolizando a nossa devoção em conjunto com a devoção de Cristo. Cristo se esvaziou do que ele tinha mais precioso. Por quê? Porque Cristo não tinha uma casa, não tinha um terreno, não tinha um camelo, ele não tinha roupas caras, então ele deu a única coisa que ele tinha de mais valioso, que era o seu sangue e o seu corpo. Ele demonstrou a sua devoção a Deus através de sua oferta. E da mesma forma que Jesus se esvaziou, quando nós celebramos a ceia, nós estamos, de uma certa forma, simbolizando e reafirmamos a Deus: Deus, eu venho aqui como Jesus, me esvazio na tua presença e declaro a minha devoção a ti, o meu serviço a ti. Quando nós ofertamos o nosso tempo, quando nós ofertamos o nosso dinheiro, quando nós ofertamos a nossa energia ao ministério de Cristo, estamos nos esvaziando do temporário e nos tornamos plenos no eterno. Você tem que perceber isso, irmão. Aquilo que você larga aqui, você constrói lá.
Aquilo que você deixa aqui, você apega-se ao celestial. Só tem uma maneira de você experimentar a vida do céu aqui. É você se desprendendo das coisas daqui. A qualidade da oferta é tão importante quanto o ato da oferta em si. Dar a sobra demonstra que a minha prioridade ainda é o terreno, não é o eterno. Quando eu dou a mim generosamente do meu tempo, da minha energia, do meu dinheiro, e eu dou o resto ao serviço de Cristo, eu estou revelando quem realmente é a prioridade, aonde realmente está a minha devoção. A minha devoção é a mim, não é a Deus. Então eu tenho que perceber que através desses exercícios, eu demonstro que é a minha ganância, é o meu egoísmo, é o meu autocentralismo que tem sido o foco. E você vivendo assim, você não vai experimentar o eterno, e você não vai experimentar o impacto que você pode ter na vida das pessoas. Eu e você estamos aqui sentados nessas cadeiras, nessa igreja, nessa comunidade do Ibura, em 2026. Você sabe como é que isso aconteceu? Eu explico a você como isso aconteceu. Há mais de 2000 anos atrás, um homem chamado Paulo decidiu oferecer a vida dele como libação no altar, para que eu e você estivéssemos aqui, gozando de nova vida e eternidade no Filho de Deus. Não há impacto eterno sem sacrifício. A realidade é essa. Você tem vivido para o Senhor como se hoje fosse o seu último dia aqui na terra? Quando você planeja a sua agenda, você leva em consideração o seu serviço a Jesus? Ou você só leva em consideração aquilo que é importante para você? A Aline estava aqui fazendo um apelo para que você viesse a fazer parte do retiro, né? E eu sei que muitos de vocês aqui têm problemas que estão fora do controle de vocês. Então vocês colocaram em oração, dizendo: Deus, eu quero ir para esse retiro, eu quero focar nas coisas do alto. Eu não tenho condições, ou não tenho com quem deixar alguém que eu estou tomando conta, ou eu estou no trabalho e não me liberaram, mas eu vou orar para pedir que o Senhor intervenha, porque eu quero focar naquilo que é teu. Deus honra. Quando você planeja os seus gastos, você investe no eterno ou você investe no terreno? Literalmente eu falo terreno mesmo, né? Tem gente que compra um terreno, mas não dá R$1 para comprar um terreno de uma igreja. Então o terreno, ele pode refletir o eterno. Você está disposto a sacrificar a sua vida como Paulo para que os perdidos cheguem ao conhecimento de Cristo? As escolhas que tomamos diariamente impactam vidas eternamente. Você precisa viver para Cristo todo dia, como se fosse o seu último aqui, se você quer impactar a vida das pessoas eternamente. E em seguida você precisa tomar a segunda escolha que a gente encontra aqui nessa passagem, que é: viva sem arrependimentos. Viva sem arrependimentos. Paulo sintetiza o que é viver uma vida sem arrependimentos com a frase do versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você pode repetir comigo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo mais fácil de se memorizar na Bíblia, certo? Você tem que lembrar desse versículo aí. Paulo chega ao final da vida dele, olhando para trás e avaliando que fez tudo ao seu alcance pela causa de Cristo. No que dependia de Paulo, ele deu do seu tempo, dedicou de sua energia e reinvestiu na obra tudo que o Senhor lhe proporcionou de bem material. Então Paulo chega ao final da sua vida com um sentimento interior de missão cumprida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu não conheço muitas pessoas que chegam ao final da sua vida com um sentimento claro de missão cumprida. Na verdade, a minha experiência como pastor
com pessoas que eu já tive aconselhando-as, orando por elas no leito da morte, é o contrário, elas revelam como o foco de suas vidas foram no errado. E as frases que mais escuto dessas pessoas que revelam isso, eu perdi muito tempo trabalhando, pastor, e não gastei tempo suficiente com a minha família. Como eu gostaria de ter mais alguns anos para levar Deus a sério, pastor. Pastor, eu queria confessar uma coisa ao Senhor. Um cara me falou isso. Quando eu era jovem, eu senti claramente um chamado de Deus para o ministério vocacionado. E eu resisti, decidi para uma vida de carreira secular, que não tem nada de errado, se Deus está lhe chamando para fazer isso. E eu me arrependo amargamente por não ter escutado Deus e ter obedecido. Chegar ao final da vida com arrependimentos não é só triste, é muito mais do que tristeza. É trágico. É uma vida perdida. É uma vida gasta em vão. Quando não se faz aquilo para o qual você foi chamado, e todos os crentes têm um chamado, não me importa quem você é, eu não só frustro o chamado de Deus na minha vida. Você sabe o que eu faço? Eu prejudico a missão de Deus de ser cumprida. Esse é o impacto que a sua resistência tem. Você não quer viver assim. Eu tenho certeza disso. Você não quer viver com a culpa de que você prejudicou a missão de Deus de ser cumprida aqui na terra. E Paulo, ele usa 3 frases para mostrar como você vive sem arrependimentos enquanto está aqui. A primeira dessas frases é: combati o bom combate. Você e eu podemos combater muitas coisas. E olha como tem gente combatendo coisas hoje em dia. Você abre a rede social, só o que você tem é combate, né? É muita gente combatendo calorosamente seus posicionamentos, suas narrativas, o que acreditam, suas opiniões. Só que eu quero dizer uma coisa a você: todos esses combates é uma nuvem de fumaça que impede você de combater o bom combate. Você ouviu o que eu falei, né? Por mais justificável que você coloque na sua cabeça. Paulo não está se referindo aqui a lutar para se conseguir o bem-estar material, para lutar e se conseguir que o Brasil não caia das mãos erradas. O Brasil já está nas mãos erradas. O Brasil sempre esteve nas mãos erradas. O Brasil continuará a estar nas mãos erradas. Você sabe por quê? Porque desde a concepção do Brasil ele não está nas mãos de Deus. Ou você não leu a Bíblia? O mundo todo não está nas mãos de Deus. O mundo está nas mãos erradas. O mundo está na mão do inimigo. Diz que ele é o príncipe dessa terra. Só tem uma maneira de você ganhar essa batalha. É batalhar contra aquele que possui o mundo. Quem é? Satanás. E como é que você batalha contra Satanás? Você batalha com armas espirituais. Você não indoctrinando o outro para seu posicionamento político, você não vai ganhar a batalha. A batalha se ganha no reino espiritual. Você precisa perceber isso aí, meu irmão. Certo? Tem muito pai que eu observo investindo muito pesadamente, sacrificando muita coisa para o bem-estar material do seu filho. Só que muitos desses pais, parece que eles esquecem absolutamente do relacionamento espiritual com Jesus Cristo que os filhos devem ter. Que tragédia quando eu vejo um negócio desse. Ou seja, o cara vai se formar, ele vai se tornar médico, vai ganhar um monte de dinheiro, mas vai para o inferno. Grande missão você cumpriu. Ele vai gastar tudo nele, ele vai focar nele, ele vai se consumir com ele, ele vai ser infeliz, tendo tudo materialmente, e você vai achar: eu fiz tudo o que eu podia. Não, você não fez tudo o que você podia. Você esqueceu que era a única coisa que ele deveria ter feito, que você não fez. Você não combateu o bom combate. O que é que adianta batalhar pelo bem-estar físico do seu filho, enquanto ele está vivendo a vida egoísta, sem um relacionamento com Cristo? Combater por combater, deixa eu dizer uma coisa a você. Combater por combater, descrente combate melhor do que a gente. Certo?
Então deixa esse combate aí em vão para eles. Mas só aqueles que conhecem a Jesus e as promessas de Jesus é que podem e devem combater o bom combate. A outra frase usada por Paulo para se viver uma vida sem arrependimentos é: acabei a carreira. E o verbo acabar aqui, ele carrega a ideia de cumprir, não a ideia de destruir. Porque quando você escuta Paulo, né? Acabei a carreira, você acha que ele acabou com a carreira dele, né? A carreira profissional dele. Ele destruiu a carreira dele, não é isso aqui. Paulo está dizendo que ele cumpriu o que lhe foi dado por Deus para fazer. Paulo está provavelmente aqui fazendo uma analogia a quem corre e chega na linha de chegada. Muitos de vocês aqui têm acompanhado aí a jornada fitness de Natan, né? Semana passada ele colocou aqui um grande feito de ter subido naquela torre de alpinismo, né? Eu disse, estava sentado com a Aline ali, eu disse: Aline, vamos bater palma para quem construiu essa torre, né? Que ela está aprovada, certo? Brincando, né, com ele. Mas muitos aqui têm acompanhado. E no início do ano passado, Natan resolveu que queria sair do sedentarismo. E aí ele colocou na cabeça dele que ele ia correr uma corrida de 5 quilômetros. E aí ele começou a todo dia lançar um novo alvo e correr um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí ele, pela primeira vez, correu a sua corrida e ganhou a sua participação, a medalha dele, lá no Marco Zero, 5 quilômetros. Né? Eu fiquei muito orgulhoso dele. Só que aí ele continuou dizendo: rapaz, se eu cheguei a 5 quilômetros, eu posso chegar a 10. E aí ele continuou a treinar, e quando ele estava lá nos Estados Unidos, já que ele tinha levado o gringo aqui para correr com ele, né? O gringo levou ele e ele correu 10 quilômetros. E aí ele conseguiu cumprir essa corrida e chegar na linha de chegada. Ele cumpriu o que ele propôs para ele cumprir. E em 1 Timóteo capítulo 4, Timóteo não tem 8 capítulos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, não desvalorizando aqui o valor do exercício físico, porque muita gente lê esse versículo e diz: está vendo? É do diabo exercitar. Não é, viu? Veja e preste atenção o que está dizendo nesse versículo. Enquanto aqui na terra Paulo afirma: pois o exercício físico para pouco proveito, ou seja, tem proveito. Só que quando comparado com outra área da sua vida, ele não tem tanto proveito quanto a outra área. E qual é? Mas a piedade ou a vida santa, para tudo é proveitosa. Por que a vida santa ela é tudo proveitosa? Tendo a promessa da vida presente, ou seja, ela traz benefícios para o agora, e da que há de vir, ou seja, ela tem benefícios que seguem com você. O máximo que um exercício físico pode fazer, e eu sou a favor de exercício físico, eu faço exercício físico, eu encorajo todos a fazerem exercício físico, mas o máximo que um exercício físico pode fazer é retardar o inevitável, que é o quê? A morte física. Ele só vai retardar o que é inevitável. Só que a busca do viver o que temos agora em Cristo é algo que eu levo comigo e ao mesmo tempo impacto as vidas ao meu redor. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos propôs para fazer aqui. E o que Ele propôs para nós fazermos aqui é acabar a carreira, é cumprir a missão. Lembre-se disso. Viva sem arrependimentos. A última frase usada por Paulo para nos ensinar a viver uma vida sem arrependimentos, além de combati o bom combate, acabei a carreira, é guardei a fé. E o verbo guardar aqui, novamente, ele não carrega a ideia comum que a gente tem de guardar. A ideia comum que a gente tem de guardar é colocar numa gaveta e não lembrar mais. Não é mais ou menos assim? Aí você vai lá depois de 2, 3 anos, abre aquela gaveta e diz: eita, sabia nem que eu tinha isso mais. Tem uma sensação mais fabulosa do que você pegar aquela calça que faz uns 3 meses que você não usa, ou 4, e aí botar ela, e aí você bota os bolsos para dentro, e aí você acha o quê? Dinheiro. Tem sensação mais gostosa do que essa não, né? Certo? Não é essa sensação que Paulo está falando aqui.
O que Paulo está falando aqui não é guardar no sentido de colocar e não lembrar mais. Guardar aqui é para ser entendido no sentido de defender, de proteger, certo? E Paulo cuidadosamente decide usar o artigo definido a, antes da palavra fé. Então, você não é para defender e proteger qualquer coisa, uma visão, né? Uma opinião, não. Uma linha de pensamento, não. A fé. Então ele está deixando aqui claro com o artigo que a fé a qual ele se refere é o conjunto de verdades reveladas a ele. Então, Paulo defendeu e protegeu o conjunto de verdades reveladas a ele para essa dispensação. E a gente viu isso na primeira carta a Timóteo e a gente viu isso no começo da segunda carta a Timóteo. Como ele descreve muito bem esse conjunto de verdades reveladas apenas a ele. Mas se você tem uma ideia do que é viver uma vida sem arrependimento, o melhor a fazer é conhecer as verdades reveladas a Paulo de maneira profunda para que você possa defender e proteger essas verdades. Então você combate o bom combate, acaba a carreira e defende as verdades para hoje. Para que você possa defender as verdades para hoje, você tem que conhecer quais verdades são essas. É triste você ver muitas pessoas que não conhecem o que eles têm em Cristo Jesus para hoje. Ainda estão vivendo de verdades antigas que caducaram na palavra de Deus. E a gente precisa abrir os nossos olhos para as verdades que foram cumpridas em Jesus, para que eu pudesse usufruir dessa realidade hoje. As escolhas que tomamos diariamente impactam vidas eternamente. E é por isso que você precisa viver todo dia como se fosse o seu último, viver sem arrependimentos e, por último, viva com o fim em mente. Viva com o fim em mente. Paulo parece usar a analogia de um maratonista nessa passagem. Ele inicia refletindo sobre o final de sua vida de maratonista, depois descreve como ele se aplicou em sua vida de maratonista na fé, e no versículo 8 ele conclui descrevendo o prêmio que essa vida de maratonista da fé lhe confere. Olha só o que ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nesse versículo, Paulo se utiliza de várias metáforas para nos ensinar sobre o que nos é prometido no futuro. Paulo nos diz que depois que você combate o bom combate, cumpre o chamado e defende a fé até o seu último dia, nos será dado a coroa da justiça que está reservada para nós. Agora, o que seria essa coroa da justiça? E é muito claro aqui que Paulo se refere ao nosso novo corpo que nós receberemos no evento do arrebatamento. A gente já estudou, né, aqui em outras oportunidades, que a nossa regeneração, a nossa salvação, ela é tridimensional, certo? Espírito, alma e corpo, né? Essas três dimensões. Primeiro, a regeneração ocorre em nosso espírito. No momento em que cremos, somos gerados novamente, que é o significado da palavra regenerar, gerar novamente, certo? No momento que a gente crê no sacrifício de Cristo em nosso favor, é gerado novamente em nós uma nova natureza e nós deixamos de sermos pecadores por natureza e passamos a ser santos no amado. Efésios 1:4 fala sobre isso. A gente discutiu bastante sobre isso em nossa série em Efésios. Hoje estamos vivendo a segunda dimensão dessa salvação em nossa alma. Estamos sendo regenerados. Ou seja, esse processo está contínuo, certo? E como é que a gente está sendo regenerado em nossa alma? Ao permitir o nosso espírito generado a governar a nossa mente
as nossas emoções e as nossas vontades, nós estamos regenerados em nossa alma. Chamamos isso do processo atual de santificação. Os alunos do segundo semestre do SBG, no curso de Teologia Sistemática 1, aprenderam profundamente sobre essa etapa da tridimensional salvação que nós temos em Jesus. E eles também aprenderam que a última etapa de nossa salvação é a regeneração do nosso corpo, que é a transformação dos nossos corpos, como descritos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18, e 1 Coríntios 15, versículo 51 a 57. Eu não tenho aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que eu queria ler com você sobre essa regeneração do seu corpo, onde vai ser gerado um novo corpo para aqueles que pertencem a Jesus. 13, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses diz... Estava lendo aqui, agora achei. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entrestais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para onde? Com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, vai para 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, e do versículo 51, me acompanha. Eis que vos digo um mistério. O que é um mistério? É um segredo, que não foi revelado até agora. Então, você vai achar qualquer coisa na Bíblia, fora das cartas paulinas, principalmente nessas duas passagens que eu acabei de citar, revelando sobre o arrebatamento? Não. Por quê? Porque Paulo já diz que é um mistério. Então você não vai encontrar isso em outro lugar. Tem muita gente que vai para Mateus 24 e diz, aqui está o arrebatamento. Não está ali o arrebatamento. Ali está a segunda vinda de Cristo. E é uma diferença muito importante a ser feita. Na segunda vinda, Jesus desce ao final da grande tribulação, certo? Em ato oficial, ele visita com a sua presença a terra. E ali ele estabelece o seu reino milenar, um reino de 1000 anos, certo? Revelado nos profetas do Antigo Testamento. É disso que Mateus 24 está falando. Há uma diferença grande aqui. Jesus desce e bota os seus pés na terra e governa por 1000 anos. A outra, Jesus desce até um certo ponto nos ares e aparece para os membros do seu corpo. E o que acontece? Versículo 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos, o quê? Transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Outro problema grave que pegam aqui, dizendo, está vendo? Aqui diz trombeta. E lá em Mateus 24 diz trombeta. Trombeta é simplesmente a simbologia que um ato, evento importante está para acontecer. E não que eles são idênticos. Então você vai e soa a trombeta. Santa Cruz está entrando no campo. Né? De vez em quando está mais para perder de novo. Aí a galera do esporte soa a trombeta. É a mesma coisa? Não. Certo? Os rubro-negros vão dizer, de mesma maneira nenhuma, a gente está soando para a vitória. Não é? Então, uma trombeta numa passagem diferente não significa que é o mesmo evento que se descreve. E ele continua.
Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A coroa da justiça a qual Paulo se refere aqui é, sem sombra de dúvida, a ressurreição dos nossos corpos no momento em que os membros do corpo de Cristo se encontrarão nos ares com o Senhor Jesus e subirão para morar com Ele no céu. A analogia usada por Paulo aqui é de uma coroa que era dada àqueles que ganhavam competições. A palavra é Stefanos para essa coroa, era uma coroa de ramos. Antigamente, nos Jogos Olímpicos, se ganhava essa coroa de ramo para o primeiro lugar. Aí hoje só se dá agora a medalha e um buquê de rosa, ou de flores para a pessoa. Mas essa coroa de ramos era essa simbologia milenar de vitória, de honra, de glória. Originou-se na Grécia e Roma antiga, onde coroava-se atletas, generais e vitoriosos imperadores, e era o alvo de todo corredor. A coroa da justiça, para Paulo, é a última etapa da nossa salvação, onde nós receberemos o prêmio pelas mãos do justo juiz. Todo jogo tem um árbitro, O nosso justo juiz, árbitro, é o Senhor Jesus, e Ele já declarou que somos vitoriosos nele. E por sermos vitoriosos neles, Ele declara que por estarmos no vitorioso, a nossa coroa de vitória já está garantida. E a coroa da vitória é o nosso novo corpo. Nós não sabemos quando exatamente o arrebatamento vai ocorrer. Então para de debiloidice, de estar procurando sinais para isso aí. Não há sinais. Por isso, viva todo dia como o último dia para o Senhor, combata o bom combate, acabe a carreira e guarde a fé, porque você não sabe quando é. Essa é a ideia de Deus mesmo, é deixar você na expectativa, que pode ser hoje, pode ser daqui uma hora, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. A ideia é que ninguém sabe. Nós não sabemos, mas nós sabemos que é o próximo evento escatológico e envolve todos os membros do corpo de Cristo. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa expectativa. E Paulo, ele viveu a vida dele na expectativa que o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento. E essa expectativa, ela motivou Paulo a viver uma vida intencional, uma vida missionária. Ele viveu todo dia como se fosse o último dia dele, pois de fato poderia ser o último dia dele, e assim como hoje pode ser o seu último dia aqui. Você pode sair daqui e algo acontecer a você, certo? Eu não estou falando aqui de uma tragédia de alguém matar você, eu estou falando aqui que eu estou olhando para vocês, tem alguns de vocês que já está passando da data de expiração, só estou sendo realista, certo? Então, você descendo aqui essa ladeira pode ir, hoje ser o seu último dia. Então, seja pela aparição de Cristo, por nos buscar com a nossa coroa de justiça, ou seja pelo fato de darmos o nosso último suspiro em nosso corpo corrompido pelo pecado, isso vai acontecer a qualquer hora. Essa expectativa motivou Paulo também a viver uma vida sem arrependimentos. Por isso ele viveu todos os dias
depois de sua nova vida em Cristo, combatendo o bom combate da causa de Cristo, cumprindo o chamado de Deus sobre a sua vida e defendendo e propagando as verdades da mensagem da graça revelada a Ele. Minha pergunta para você de manhã, que eu quero concluir, é a seguinte: como é que você tem vivido a sua vida para refletir essa realidade que já é sua na pessoa de Jesus? Você tem vivido todo dia como fosse o seu último dia? Você tem vivido todo dia como se fosse o seu último dia? E como resultado, você tem investido o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia no eterno? Você tem vivido sem arrependimentos, combatendo o bom combate, cumprindo a carreira, guardando a fé, buscando todos os dias lutar pela salvação dos perdidos, desenvolvendo estratégias de como ganhá-los para Cristo e defendendo firmemente o que você crê sobre a mensagem da graça? É dessa forma que você tem vivido? Você tem vivido com o fim em mente, acordando todo dia, buscando oportunidades de levar mais um com você ao encontro de Cristo no dia da sua coroação, o arrebatamento. As escolhas que tomamos diariamente impactam vidas eternamente. E é por isso que você precisa viver todo dia como se fosse o seu último dia e viver uma vida sem arrependimentos, combatendo apenas o bom combate, fazendo tudo para cumprir aquilo que Deus deu a você para cumprir, guardando, defendendo a fé através de um profundo conhecimento das verdades de Deus reveladas ao apóstolo Paulo. E por último, tendo sempre em mente que amanhã pode ser o seu último dia aqui. Então, o que é que você faria se você agora, sabendo, só tem 24 horas? Abaixa a sua cabeça.